Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender sobre a definição do que vinha a ser derivada parcial e também um exercício para poder fixar. Então vamos lá. Vou começar aqui já colocando a definição, eu já escrevi para poder adiantar. Então digamos que você tem uma função f de duas variáveis, né? Digamos x e y. Nós vamos chamar de derivadas parciais dessa nossa função f, essas funções aqui, ó, fx, esse x aqui embaixo, tá vendo? E fy, esse y aqui embaixo, que vão ser definidos através desse limite aqui, ó. Veja o seguinte, esse limite, ó, no caso para o fx, ele pega aqui na variável x, né? Lembra que essa função f, ela depende de duas variáveis, no caso aqui x e y. Então ela faz um incremento no x, né? Subtrai pela própria função original, divide por esse incremento e faz o incremento ir para zero. Se você analisar o formato desse limite, ele é justamente aquele limite que a gente usava para definir a derivada de uma função de uma variável só. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma função f de r em r, uma função de uma variável só. Quando a gente ia fazer a derivada da função f, a gente definia justamente como limite quando um certo incremento, no caso geralmente é usado h, né? Indo para zero. E aí você fazia f de x mais h menos f de x. Isso aqui é justamente lá quando a gente está falando de derivadas de funções de uma variável só. Então a gente define dessa forma. Olhando para cá, é basicamente o que a gente fez. Nesse caso aqui, para nosso fx, a gente fez isso colocando na variável x. E aí conservou, tá vendo, ó, a variável y. Já quando a gente vai fazer para fy, é o contrário. A gente faz aquele incremento na variável y, percebe que aqui está na variável y, e conserva a variável x, né? Aqui no caso, como eu falei, estava na variável x e conservou a y, e agora fiz o contrário. Ele variou na y e conservou a x. Então é isso que a gente vai chamar de funções derivadas parciais, tá? Vão ser basicamente as derivadas onde você vai pegar uma das variáveis da sua função e aplicar aquele limite que você já conhecia para derivada, né, para calcular a função derivada. E a outra variável você considera como inalterada, como constante. É assim basicamente. Existe uma outra forma de fazer a denotação dessas funções parciais, essa fx e essa fy, que é por isso aqui, ó. A gente chama isso aqui de derivada parcial de f em relação a x. A gente usa esse d redondo aqui, tá vendo? Ó? Ele é diferente do d que a gente usa para derivada de funções de uma variável só, né? A gente lembra aí que a gente podia representar isso aqui como sendo um d, né, f dividido por dx, né, df dx, né, também fazia dx dy, né, desculpa, dy dx, quando a gente botava y em função de x, né, mas era um d reto, digamos assim. Esse d redondo aqui, ó, a gente usa para derivadas parciais, aí a gente está querendo dizer que aquela função ela tem mais do que uma variável, né. A ideia toda gira através do fato de que você tem que dizer em relação a qual variável você está derivando, porque veja, quando você tem essa f', você está calculando derivada, já é claro que é na própria variável x, que só tem a variável x. Mas se você tem duas variáveis, x e y, e você escreve f', você vai sempre ficar na dúvida, mas espera lá, você está derivando em relação a x ou em relação a y? Então daí que você sempre coloca esse marcador, né? Então você pode marcar para dizer que é em relação a x, aí colocou o x aqui no índice, né? Ou para y, aí colocou o y aqui no índice, né? Ou então essas variáveis vão aparecer na notação do d redondo assim, né? Lá no denominador, beleza? Bom, vamos fazer um exercício para poder ficar claro isso aqui. Olha só, vai funcionar assim, ó. Digamos que nós temos aqui essa função, fxy igual a x² menos 5x ao cubo y² mais y. E eu quero calcular a fx e eu quero calcular a fy. Como é que eu vou fazer? Bom, se você for calcular a sua fx, né? Então a fx, xy aqui vamos botar, você vai simplesmente derivar essa expressão que está aqui, certo? Na variável x, e a variável y você considera como se fosse uma constante, tá certo? Então quando você fizer isso, olha só, derivando x ao quadrado, pela regra do tombo, né, que a gente já sabe, vai ficar 2x, né? Você desce a potência e diminui 1 grau. Agora aqui, ó, menos 5x ao cubo y². Esse termo y² e o menos 5, a gente vai considerar tudo como uma constante, tá? E aí no caso, não vai fazer diferença quando a gente for derivar em relação a x. Mas esse termo aqui, que é x ao cubo, vai fazer diferença. Vai dar o quê? Esse 3 vai descer, né, multiplicando, e vai ter que diminuir 1 grau aqui desse 3, né? Ou seja, vai ficar assim, ó, menos 5 vezes 3 x ao quadrado, né, porque você reduziu 1 grau, y ao quadrado, porque veja que eu conservei y ao quadrado, o menos 5, e eu derivei esse x ao cubo aqui, ó, ficou 3x², né?
Ainda tem que fazer essa continha aqui que a gente vai fazer. E aqui agora, ó, se eu vou derivar em relação a x, esse termo aqui é constante, então é zero, né? Não precisa nem colocar. Então a nossa derivada aqui em relação a x dessa função, né, vai ser 2x menos 15x ao quadrado e y ao quadrado. Acabou. Isso aqui é a derivada, tá? Parcial em relação a x. Agora vamos fazer a derivada parcial em relação a y. Como é que você faz? Agora você considera que seu x é constante e vai derivar em relação a y. Então você olha essa expressão aqui, ó, x ao quadrado não depende de y. Então isso aqui é constante, porque eu estou derivando em relação a y. Então essa parte aqui vai dar zero. Essa parte aqui, ó, vai ser a mesma lógica da outra, ó, regra da potência. Esse 2 vai ter que descer multiplicando e reduzir uma potência aqui, né? Reduzir uma unidade nessa potência. Então vai ser menos 5 multiplicado por 2, x ao cubo, y elevado a 1, né? Porque é como se fosse 2 menos 1, que é elevado a 1. Veja que o x ao cubo você não mexeu, ó, você manteve, porque como eu estou derivando em relação a y, enxergue o seu x como constante. Agora a derivada de y, né, vai ser 1. Se a gente está derivando na variável y, aqui só tem y, vai dar 1, né? Então isso aqui vai ser o seguinte, ó, a derivada da função, a derivada parcial, né, de f em relação a y, só chamar fy aqui, vai ser o que? Menos 10x ao cubo y mais 1, tá? Isso aqui fica a sua derivada em relação a y, ok? Lembrando que você podia ter denotado isso aqui, ó, usado a notação que é o seguinte, ó, isso aqui você pode ter escrito que é a derivada de f em relação a x, né, a derivada parcial de f em relação a x, e isso aqui você poderia ter usado a notação, a derivada parcial de f em relação a y, né, você também podia usar essa notação do d redondo, né, então é assim que funciona, entendeu? Bom, eu vou agora deixar um exercício para você resolver, que vai ser parecido com esse, que é esse daqui, ó, que é justamente para você treinar mais um pouco. Olha só, nós temos aqui, ó, calcule o seu fx e o seu fy, ou seja, as suas derivadas parciais, né, em relação a x e em relação a y, para essa função aí. Só mudei um pouquinho aí, mudei os graus ali que tinha na expressão, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou colocar o gabarito, beleza? Espero você nas próximas videoaulas. Se você chegou até aqui e não está inscrito ainda, inscreva-se e deixe o seu curtir também. Até mais e tchau!